Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse é o Mateada Podcast e hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre reunião. Ele se preparou muito pra fazer essa piadinha, eu acho, né? Gostaram da minha piadinha, do meu trocadilho no início? Hein? Eu acabo ocupando, acho que boa parte do meu tempo, sem dúvida nenhuma, a minha agenda ela tá mais recheada de reunião do que qualquer outra coisa. Vocês gastam bastante tempo, Karina? Tu gasta bastante tempo do teu dia fazendo reunião? A reunião é um mal necessário, né? Muitas vezes a reunião pode até parecer uma perda de tempo e muitas vezes é, né? Se ela não é bem organizada, acho que a gente vai falar disso hoje. Mas sim, faço muita reunião, não tem como fugir disso. Principalmente com cliente, assim, é o que eu mais faço reunião, porque tem cliente nosso até que não tá aqui, né? Não tá perto e a gente acaba fazendo muita reunião por Skype, o que também facilita, né? Às vezes o cliente tá te ligando no Skype do nada, assim, sem marcar e acaba saindo uma reuniãozinha ali. Então, sim, gasto muito tempo com reunião. A reunião ela é importante e às vezes até pra tu poupar tempo, né? A reunião vai te fazer organizar melhor o trabalho ou trabalhar de uma forma mais guiada, mas tem muita reunião que a gente acaba perdendo tempo também, né? Aí na plano B, Bruno, como é que funcionam as reuniões e como é que vocês organizam isso? Então, a gente faz, como a Karina falou, a gente tá procurando usar muito o Skype para reunião, porque além de otimizar o nosso tempo, melhora o tempo do cliente e além disso também acaba economizando, né? Porque em São Paulo, como vocês sabem, às vezes tem uma reunião do outro lado da cidade, perde meio dia para ir, voltar e fazer a reunião. Aqui é rapidinho, não sai do escritório, já mata um assunto. Ou muitas vezes a gente até faz uma pré-reunião, aconteceu isso semana passada, por exemplo. Vai marcar uma reunião com o cliente, bacana, a gente bate um papo antes no Skype só pra não chegar lá de mãos, sabe? Já levar alguma coisa, já poder se armar, né, digamos assim, de informações pra chegar lá mais munido, né, digamos assim. Chega mais com uma reunião mais objetiva também, né? Exato, você já mata aquele negócio, porque muitas vezes você vai até lá, aí levanta um monte de coisa, já traz pra casa, né, e faz a lição de casa e marca uma nova reunião pra ir, a gente já procura fazer esse primeiro bate-papo já via Skype, muitas vezes com áudio, só com áudio, ou muitas vezes com um vídeo também, né, e é muito bom, cara. A gente tá cada vez fazendo mais esse tipo de coisa. A Bruna, antigamente não fazia muita reunião, só fazia reunião com a gente mesmo, né? E agora que ela tá exercendo uma função um pouco diferente aqui, tu tem feito reunião com cliente, né? Antes era super divertido, descontraído, aquela coisa. Agora fica assim, uma cagada, né? Porque é o cliente ali, lá tá sendo bem legal. Dá aquele nervosinho, Dá aquele né? nervosinho. Mas faz parte. Esse nervosinho é bom que nos faz a gente se preparar melhor, né? Uma vez que tu tá com medo de fazer a reunião, tu vai mais bem preparado pra ela. Sai da zona de conforto. Exatamente, sai da zona de conforto. Vamos bater um papo sobre isso, então, sobre as reuniões e os meios de reuniões, enfim, nossa rotina. O Bruno falou desse costume, né, de fazer uma espécie de pré-reunião, às vezes até com o próprio cliente, para chegar mais bem planejado, chegar para uma reunião de uma forma mais objetiva. O planejamento, ele é algo muito importante, né, algo que te faz perder menos tempo. Uma vez que tu chega bem planejado, que tu chega sabendo qual é o objetivo da reunião e chega com as informações, não precisa ficar procurando nada na hora, isso é muito, muito mais produtivo. Hoje vocês fazem essa pré-reunião, Bruno, tu falou, com o cliente, né? Exatamente, com o cliente. Então, muitas vezes o cliente, seja um cliente novo, ou até um cliente já na carteira de cliente, amigo nosso, que é um novo projeto, quer fazer alguma coisa, a gente marca um Skype, bate um papo, muitas vezes é ele com um sócio, ou ele com a pessoa de planejamento lá de dentro da empresa, a gente faz aquela reunião, levanta tudo que eles estão pensando, que eles estão precisando, faz a lição de casa antes e já chega lá para a reunião física, né, digamos assim, já levando coisas que antigamente, né, um tempinho atrás, a gente, quando não tinha esse costume, a gente perdia, como eu falei, né, além de perder o tempo indo até lá, perdia esse tempo de ir, depois trazer a lição de casa para depois levar o resultado, né? Então todo mundo ganha com isso, tanto nós aqui na agilidade quanto o cliente, no que ele precisa ter mais rápido lá, e acaba onerando em valor também, né? Porque parece besteira, mas se você consegue trazer pro Skype aí, talvez 40% das reuniões que você teria no mês externo, levando em conta que tempo é dinheiro e gasolina também, né? Então acaba no final do mês pesando
pesando e fazendo uma boa diferença. A gente nunca chegou a fazer pré-reunião com o cliente, mas uma coisa que a gente faz bastante é uma pré-reunião nossa aqui, né? De juntar, principalmente quando a gente vai fazer uma reunião com o cliente para falar de 2 assuntos diferentes. Vamos falar de SEO e de link patrocinado. Geralmente, né, via de regra, aqui as pessoas que atendem são diferentes, né? Precisa fazer uma reunião para criar uma sintonia antes, para chegar meio que com o discurso pronto, né, na reunião cliente. Não chegar sendo total novidade para um, né, ou para outro. Ou também o que acontece às vezes quando é uma reunião presencial é que vai uma pessoa só, né? Às vezes para falar de mais de um assunto. Então a gente tem que fazer uma pré-reunião para atualizar aquela pessoa que vai lá presencialmente de tudo que tá acontecendo. Acontece bastante também isso. E vocês não costumam fazer com o cliente por conta do perfil do cliente ou acaba acontecendo? Na verdade, a gente nunca pensou em fazer, né, essa pré-reunião com o cliente mesmo. O que a gente faz às vezes é alinhar com o cliente qual que é o assunto da reunião. Então, porque acontece às vezes do cliente, ele só pede, eu queria fazer uma reunião com vocês aqui. Eu quero fazer uma reunião com vocês aí, ou quero fazer uma reunião online, que seja. Eu sempre tento saber por que ele tá querendo marcar aquela reunião, pra ele não chegar e então eu queria fazer essa reunião pra vocês me mostrarem os resultados do mês passado. Aí eu não tenho resultado nenhum pra mostrar, né? E aí a reunião fica improdutiva. Então eu tento saber por que da reunião, o que ele quer, pra daí preparar alguma informação pra poder mostrar pra ele. Mas a gente nunca usamos uma pré-reunião pra fazer isso. Uma troca de e-mail, geralmente, ali, perguntar por e-mail, uma troca de mensagem mesmo no Skype, geralmente já é suficiente. A gente nunca pensou nessa história da pré-reunião. Uma coisa que, já que a gente tá falando de planejamento de reunião, né, e de como é que a gente prepara o cliente, o assunto, a pauta é muito importante, né, pra gente não fugir. Principalmente quando a gente tá fazendo, eu acredito que isso aconteça mais em reunião interna daí, né, quando a gente tá fazendo com a própria equipe, a tendência de desviar o assunto e começar a falar outra coisa nada a ver, assim, às vezes até de outro cliente, né, a gente tá com outras coisas na cabeça, às vezes quando vai pra reunião e a gente começa a viajar, e pra mim o que me ajuda bastante é ter uma pauta bem definida, assim, tipo, dá aquela viajadinha, conversa um pouco, mas daqui a pouco puxa de volta, né, a gente não resolveu esse tópico aqui. E tanto a pauta durante a reunião e depois da reunião, acho que as duas pautas são essenciais. Eu sinto muito isso quando eu vou numa reunião que depois tem uma pauta, daí tu te guia, tu sabe o que tu tem que fazer, quem vai fazer o quê, o que esperar de quem, é bem, bem bom. A gente chama isso de pauta ou chama isso de ata? É ata, né? Depois é ata. É, isso aí. A ata da reunião é bastante importante pra ficar documentado pra todo mundo, não só pra quem tava lá lembrar do que foi combinado, do que foi falado, mas até pra outras pessoas futuramente quiser. A pessoa não tava lá e precisa consultar pra saber o que foi combinado, ela tenha acesso a essa ata pra tirar qualquer dúvida e pegar um histórico do cliente. É mega importante, né? Bom, gente, pelo menos a gente definiu aqui nessa reunião, a gente vai fazer uma reunião sobre reunião e aviso de reunião e responsável de reunião, certo? Uma coisa que eu gosto muito de fazer no início de cada reunião, pelo menos quando eu estou comandando a reunião, isso é uma coisa também que eu gostaria de falar. Toda reunião bem sucedida tem que ter alguém comandando ela, né? Então, quando chega lá numa reunião e não tem ninguém comandando a reunião, geralmente ela desgringola completamente. Então, quando eu estou comandando a reunião, eu gosto de, antes de começar realmente a falar o assunto, deixar bem claro o tópico, por mais que todo mundo saiba o que está acontecendo ali, mas é muito bom reforçar. Hoje nós estamos aqui para falar do cliente tal e encontrar uma solução para tal problema. Hoje nós estamos aqui para discutir os resultados de tal. Então, sempre deixar claro, né? Fortalecer isso. Qual que é o objetivo principal daquela reunião, para isso ficar vivo para todo mundo, porque senão acontece muito cada pessoa tem um interesse diferente, né? Eu tô indo pra reunião porque me chamaram lá para falar de tal cliente, mas eu gostaria muito de aproveitar que vai estar as pessoas do meu interesse ali, porque eu tenho uma outra coisa interessante para falar, e aí no fim a coisa começa a vir uma reunião de 4 horas, 5 horas ali, porque todo mundo quer falar alguma coisa e aí já a coisa desgringola completamente. Então deixar bem claro qual que é o tópico daquela reunião, e se tiver um assunto, por mais que seja comum, mas se ele não for extremamente ligado àquele tópico, que se marque um outro horário, né? Uma outra reunião, para que a coisa realmente flua, né? Porque fazer uma reunião de 2, 3 horas, ela começa a ficar improdutiva. Eu, particularmente, depois de 40 minutos de reunião, eu começo a parar de prestar atenção no que tá sendo dito, assim, a minha atenção já começa a ir para outro lado, eu começo a lembrar de coisas que eu precisava fazer, aí eu olho o relógio, já faz muito tempo que eu tô ali, eu já tinha uma outra coisa para fazer naquele horário, e aí daqui a pouco, em 1 hora e meia de reunião, eu já não tô mais prestando atenção em nada. Então, a reunião pra mim, ela é muito produtiva, a reunião até de meia hora pra mim é mega produtiva. Não, isso acontece com a gente, né? Se você for parar pra pensar, é o que a gente faz aqui toda a gravação. A gente tem no mínimo um assunto, né? Não dá pra... e acontece até com a gente, às vezes tá falando um assunto que tem bastante conteúdo, a gente mesmo se para, isso aqui, esse podcast, daria pra gravar um outro podcast disso, né? E dá pra fazer um outro podcast falando só daquilo. Então, até numa gravação de podcast é importante. Tanto isso, né, que você acabou de falar, de ter um assunto, e também o que você também falou, que é de estar à frente, que é geralmente você que toma a frente e vai liderando aí a conversa. É super importante isso. E pra quem tá nos ouvindo agora, a pessoa talvez ela desconfie, mas ela
não saiba que a gente tem uma pautinha aqui escrito, né, com todos os tópicos que a gente vai falar, que a gente pretende falar, e estamos todos aqui consultando isso nesse momento, né? Eu tenho no meu computador aqui na minha frente toda a listinha do que vai ser falado. A Karina e a Bruna usam o celular pra isso, mas a informação tá ali, né? Todas as anotações. Então, isso é mega importante numa reunião, né? Então, ir para o cliente com todos os tópicos que tu quer falar, se tu precisa de algum argumento, precisa de alguma informação pra ser falada, levar isso tudo anotado, né? Não confiar naquilo que tá na tua cabeça, porque pra tu esquecer é muito fácil, né? E principalmente se as pessoas começam a falar outras coisas, tu foge do roteiro, tu acaba esquecendo uma coisa importante e tal. Então é sempre ter os tópicos anotados, nem que seja numa folhinha de papel ali pra lembrar disso na hora. Claro que quando a gente tá falando de uma reunião com o cliente, algo mais que precisa de um recurso visual de apoio, é excelente que tu leve uma apresentação, PowerPoint pra mostrar e servir de apoio. Mas se não for o caso, no mínimo uma listinha escrita no papel ali pra tu não esquecer de nada. E quando tu programa tudo, faz a pauta com todos os assuntos, estuda tudo que tu tem que falar e chega lá e o cliente te faz uma pergunta que tu nem pensou em responder. Como é que vocês reagem? Nesse caso, eu sou fã do... Se eu não tenho a resposta, nem tento falar. Cara, sinceridade, né? Não sei, vou pesquisar isso e vou anotar aqui vou anotar, e te falo. Eu também uso essa estratégia aí. É feio, né? Tu vai enrolando, a pessoa sabe que tu não sabe. A pessoa sabe, com certeza. Ficar claro aquele famoso somebody love, né? E pegando um gancho nisso que o Denis falou, de não confiar na sua memória, né? De levar as coisas, tanto que você vai falar, quanto o que foi dito na reunião, que foi o que a Bruna comentou também. Uma coisa que eu acho que eu já até comentei em outro podcast, mas que eu costumo fazer muito em reunião, é gravar a reunião. Desde que eu comecei a fazer isso, cara, é uma produtividade que pra mim funciona muito bem. E tipo, você de repente tem aquela reunião sexta-feira no final da tarde, que você já tá com a cabeça cheia, ou até precisa sair daquela reunião e resolver uma coisa que tem que ser resolvida ainda naquela semana. Então você grava e depois você pode participar literalmente daquela reunião, de tudo que foi falado nos detalhes, no meio do expediente. Você põe um fone de ouvido e do mesmo jeito que você ouve uma música, você participa, sei lá, 40, 50 minutos daquela reunião, onde você pode pausar a gravação, fazer anotações com calma, ou de repente, nisso mesmo que você acabou de comentar, Denis, de repente, poxa, eu lembrei que o cliente teve aquela dúvida e na hora eu não soube a resposta, fiquei de levantar, você já pode, de repente, naquele momento, fazer uma busca e verificar um pouco mais detalhado sobre aquilo. É uma coisa que eu comecei a fazer e eu faço pra tudo, assim, é muito bom. É legal porque tu tem um material pra consultar depois e tu tem certeza absoluta que 100% do que foi falado vai ser anotado, né? Tá no radar. Tem que avisar o cliente daí que nem aquelas gravações de telemarketing, né? O conteúdo dessa reunião está sendo gravado. Você pode solicitar quando desejar. Bom, gente, pelo menos a gente definiu aqui nessa reunião, a gente vai fazer uma reunião sobre reunião e aviso de reunião e responsável de reunião, certo? E produtividade da reunião, hein? Porque muitas vezes a reunião acaba demorando mais do que deveria por uma desorganização. Uma falta de organização, de ordem ali na hora de falar. A gente, acho que foi, quando faz isso? Um ano? Ou foi esse ano? Foi ano passado, né? Que a gente fez aqui um treinamento de Scrum, não foi? Foi ano passado. Passado ou retrasado? Com o Thiago? Foi ano passado. Então, no ano passado a gente fez, e nessa metodologia tem uma regra pra reunião, né? Que só pode falar quem tiver com uma bolinha na mão, uma coisa na mão, né? A gente adotou uma bolinha aqui, porque o Thiago nos deu de presente uma bolinha de beisebol pra servir de âncora. E é legal que isso deixa a reunião mega organizada, né? Acaba com aquele problema de todo mundo falando junto e aí daqui a pouco tá todo mundo... Tu não sabe mais ninguém prestar atenção, tem 2, 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Então, a metodologia só fala quem tem a bolinha na mão e a pessoa pega a bolinha, fala tudo que ela precisa falar, passa pra pessoa do lado. Isso foi mega legal. Infelizmente, a gente não usa mais isso hoje, né? Mas foi uma experiência muito legal. Nossas reuniões com essa metodologia ficaram bem produtivas. O que eu mais gostei, na verdade, dessa metodologia é que a gente fazia reunião todo dia, né? De 15 minutos que isso fosse. Era bom. Daí não acumulava muito assunto, né? Não deixava pra falar tudo num dia, ficar uma tarde toda. Tava todo mundo sempre acompanhando tudo que tava acontecendo e as reuniões ficavam rápidas, tanto que eram de pé, né? Justamente pra ser rapidinho. Fazer reunião de pé é uma certeza de que ela vai durar pouco. Exatamente. E lembra que no fim a gente já tava meio que se escorando, sentando ali no banquinho. Eu sou adepto a retomar essas reuniões aí. Acho que a gente podia fazer reuniões diárias aí de pé, até porque eu tô precisando emagrecer um pouquinho. Se você trabalha de pé, né, Denis? Imagina fazer as reuniões, pra você se tirar de letra. Exatamente. A gente comentou sobre usar o Skype, né? Vocês, na Mateada, vocês costumam usar outro meio de comunicação para fazer reunião, além do Skype, Denis? Cara, na maioria das vezes, e eu prefiro,
o Skype, mas tem alguns clientes que o Skype não funciona dentro da empresa. O Skype é bloqueado lá na rede deles, e aí a gente tem que achar algumas alternativas, né? Como a nossa segunda alternativa sempre é o Hangout. Inclusive tem alguns clientes que até preferem o Hangout, porque eu acho que ele de fato ele é um pouquinho mais leve, né, do que o Skype. Eu gosto muito do Skype pela praticidade dele, porque eu já tô online quase que o tempo todo no Skype. Eu uso o Skype como número de telefone também, então meu Skype tem que ficar ligado, né? Então eu acabo já adotando ele como um meio padrão ali para essas reuniões. Mas existem outras coisas aí, né? Além do Skype e do Hangout, tem uma ferramenta que eu conheci recentemente que chama o Appear. É um site, tu vai lá, cria uma sala, e aí tu manda o link pra pessoa, ela vai se conectar e vai ver tua câmera, se tu quiser liberar a câmera também, com voz, logicamente, e a transmissão é muito mais leve do que o Hangout, muito mais leve do que o Skype. E o legal é que a pessoa não precisa, então se tu vai fazer uma conta com o cliente não tem o Skype, ou não sabe usar Hangout, não tem conta no Hangout, tá? Porque o Hangout ele é legal, mas ele é meio chatinho pra entrar lá, você tem que criar uma conta, daí entra lá, daí o cara não sabe onde clicar, né? Então tu manda um link dessa ferramenta pra ele e o cara automaticamente já tá te vendo ali, não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada. Legal. É muito legal. E tem uma outra ferramenta que a gente usa no comercial que chama Join Me. O Join, ele serve pra tu compartilhar a tua tela. Então, a gente vai fazer reunião de comercial aqui às vezes, liga pro cliente e ele tá... Tu não vai adicionar o cliente no Skype pra daí fazer uma apresentação de comercial pra ele, né? Tu pode simplesmente, fala com o cara no telefone, só tu tem acesso ao computador, acessa tal site, tal endereço, daí o cara entra lá e ele tá enxergando a tua tela, então tu consegue falar no telefone com ele e enquanto ele visualiza, se tu quiser fazer uma apresentação no PowerPoint pra ele, por exemplo, ele consegue ver a partir dessa ferramenta, que é uma ferramenta mega levinha também, mas ela não faz compartilhamento de voz e não faz compartilhamento de vídeo, ela é simplesmente um compartilhamento de tela. Então tu vai colocar o que tu quer na tua tela aqui, acessar. Quem vai fazer a transmissão precisa ter instalado software, tu tem que baixar o software que existe acho que só existe pra Windows, e aí pra quem vai assistir não, quem vai assistir acessa um endereço X que tu vai passar pra pessoa lá e ela vai ver a tua tela. É uma ferramenta bem legal pra esse tipo de reunião mais express, assim. E essa que é a sacada desse Join Me, né, que eu acho. Ele é muito prático, né? O cara, você simplesmente manda um link por e-mail, por qualquer que seja o meio aí, até pelo WhatsApp. É, exatamente, dá pra mandar até pelo WhatsApp. Você clica lá e já tá compartilhado, é muito bom, muito prático. Vocês usam ele aí também? Já usei. É como você falou, aqui é a mesma coisa, a grande maioria é Skype, mas eu já cheguei a usar o Join Me, sim. Como é que era mesmo aquela ferramenta que a gente usava, Denis, com aquele nosso cliente palestrante? Era... Tinha que instalar uma extensão no Chrome, né? Webex. Webex, era isso, né? Webex. Também. A Webex já é uma plataforma bem mais robusta, né? Uma ferramenta daí pra... Geralmente quem usa o Webex são grandes corporações que precisam fazer reuniões com muitas pessoas, então ele é tipo um Hangout que consegue gerenciar um monte de coisa. Então, e eu lembro que tinha vários recursos, tipo, tu podia desenhar na tela ali, circular coisas e... tu podia... compartilhar a tela e ficar ainda interagindo ali e tal. É uma ferramenta bem legal, né? E que... Mas se eu não me engano ela paga, né? Pra quem faz a transmissão tem que comprar uma licença dessa ferramenta, é um software, né? Que tu tem que instalar, inclusive. Quem só vai participar da transmissão, acho que só instala um plugin lá mesmo e tá feito, né? Agora quem vai fazer a transmissão precisa do software instalado na máquina. Bom, gente, pelo menos a gente definiu aqui nessa reunião, a gente vai fazer uma reunião sobre reunião e aviso de reunião e responsável de reunião, certo? Essas reuniões pela internet, por Skype, Hangout, seja por onde for, são muito legais, muito produtivas, mas a gente volta e meia encontra problemas aí, né? E o mais recorrente deles, pelo menos pra nós aqui, é a internet ruim, né? Que tristeza, né? E aí não conecta e cai a ligação, e aí a voz do cara começa a ficar... E tem que disfarçar, né? Não fica tentando dizer que tá ruim. Tu fica pensando pegar uma sílaba que ele falou pra ver se entende. Não, pior é delay, né? Nossa, daí o cara fala, daí tu fica esperando, aí ele fala junto contigo, começa a dar uma confusão. Começa, né? Começa. Quando tu vai conversar com alguém e o cara tá numa sala com outras pessoas e tem um eco gigantesco, assim. O cara vai falar aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? E aí, eco gigante. Né? Tem salas que é impossível. Tu vai falar, daí a pessoa ainda fala... Que foi um negócio que a gente até não falou aqui, mas tem aqueles telefones que se usa pra fazer teleconferência, que é um telefone que parece ele tem três pontinhos assim, em sala de empresa geralmente tem aquele negócio lá no meio. Aí eles juntam a galera numa sala de reunião gigante e o cara que tá lá do outro lado da sala quer falar uma coisa, né? Ele fala de lá, não dá pra entender nada, tu entende que tipo alguém falou, só não dá pra saber o que é. Aí é toda a vida a mesma coisa, o cara fala, já não te ouvi, daí ele vem e fala pertinho, daí o outro, aí quando ele veio pertinho, o outro
foi pra longe. Nossa, é um... Mas o que é pior, o eco quando tem um monte de gente falando em volta também. É triste, né? Bah, quando tem um monte de gente Não, falando. eu não sei o que é pior, quando tem um monte de gente falando em volta da pessoa que tá falando contigo lá do outro lado, ou quando tu tá falando e tem um monte de gente em volta de ti falando em volta. Nossa, é horrível, eu não consigo me concentrar. Volta de mim, quando começa, sento no negócio, começam a falar em volta de mim, gente, eu não consigo me concentrar, é muita Eu também. informação chegando. Eu tenho uma coisa com o canal auditivo, assim, que eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, assim. Se começa uma zoeira, eu paro, eu desligo. Eu paro de prestar atenção em tudo, daí eu não consigo canalizar, sabe? Então é horrível pra mim, assim. Geralmente eu grito ali pra galera calar a boca, às vezes quando a Vanessa tá no telefone, né? Porque eu acho horrível, assim, tu perde totalmente a linha do raciocínio. É pior que quem tá do outro lado também fica ouvindo, né? A barulheira e acaba percebendo também. Fica uma zoeira, né? Imagina a gente vendendo aqui, falando com um cliente, potencial cliente, daí daqui a pouco tem uma zoeira em volta da gente aqui. Eu já contei pra vocês a história da... Acho que eu já contei num podcast aqui. De uma vez que marcaram uma reunião e tinha um monte de gente envolvida na tal da reunião, né? E era pra discutir um planejamento geral de marketing pra um cliente. E aí reuniu gente de vários setores, né? Tinha o pessoal que trabalhava com social, tinha o pessoal que trabalhava com link patrocinado, quem fazia o atendimento da conta, o gerente da conta, o pessoal de criação também e eu da área de SEO. Se reuniu todo mundo na sala, sei lá, tipo umas 10 pessoas dentro da sala pra discutir alguma coisa de um determinado cliente lá. E aí, sentou todo mundo, conversa vai, conversa vem, e aí o líder da reunião não dava as caras, sabe o que eu tinha falado antes aqui? A reunião tem que ter um líder, né? Então o líder, ele que tem que coordenar. Vamos lá, galera, vamos começar, já tá atrasado. E aí ele... Fica todo mundo... Já tá implícito que tem um líder na reunião. Então quando eu vou pra uma reunião, eu fico esperando essa liderança acontecer, né? E a gente chegou nessa reunião esse dia e, enfim, conversa vai, conversa vem. O Palmeiras perdeu, o Palmeiras ganhou, o Corinthians, o juiz ajudou e tal. Mas ninguém puxava a reunião e daqui a pouco eu comecei a ficar aflito com aquele negócio. Porque fazia 15 minutos que a gente tá dentro da sala e nada, ninguém tomava a frente. Daí eu fui obrigado a perguntar, tá, e aí, essa reunião aí, vamos começando? Vamos? Quem é que chamou essa reunião aí? Ah, pois é, não fui eu tô aqui porque me convidaram e tal. E aí todo mundo, cara, que nhaca é essa? Vamos ter que olhar no Google Calendar aí pra ver quem é que chamou essa reunião. Aí a gente abriu o Google Calendar pra ver quem é que tinha convidado todo mundo e a pessoa que marcou a reunião não tava trabalhando mais na empresa. Nossa. Eu tenho que falar uma coisa, que essa piada já foi dita no programa. Sim, mas Programa de produtividade. Mas eu comecei falando que eu acho que eu já tinha contado essa história. Isso não é uma piada, é uma história. Aconteceu. Isso é real? É real, isso realmente Gente. aconteceu. Quando eu trabalhava na SEO Marketing, juntou todo mundo lá pra fazer uma reunião com o cliente, porque tava marcada a reunião pra aquele Minha dia. nossa. E aí a reunião não começava, Eu a achava gente que era descobriu. mentira, porque é muito absurdo. É um absurdo, mas tu concorda que É possível? É possível. Sim. É que a gente aqui não é tão grande, mas lá na SEO Marketing tinha uma galera trabalhando e hoje eu não sei como é que é, mas quando eu trabalhava lá era uma casa e ficava todo mundo muito separado. Uma casa de 2 andares. Pra começar, o SEO ficava no andar de cima e link patrocinado ficava no andar de baixo. O pessoal de link patrocinado ficava de redes sociais ficava nos fundos. Então era todo mundo muito separado. A gente não se conversava, assim. Não era uma coisa, não é quem é aqui que é aberto, todo mundo se conversa o tempo todo. Lá a gente não se conversava. Chegou na hora da reunião, tinha que descer pra reunião, sabe? E aí... Até descobri que a pessoa que tinha chamado a reunião, eu tinha passado muito tempo, fazia 15 minutos que a gente tava dentro da sala ali, e aí no fim a reunião nem aconteceu daí, porque... Não tinha. A gente até sabia, tipo, temos que fazer isso. Daí, aí o que a gente fez na prática foi, tipo, elegeu quem é que vai cuidar disso agora então, quem é que vai cuidar desse problema. A pessoa reorganizou a reunião de novo, criou os tópicos e a gente refez a reunião, sei lá, 1 ou 2 dias depois. Esse negócio da liderança da reunião já começa quando a gente vai, pelo menos aqui na agência, né? E outros lugares que eu trabalhei também, quando tu vai pra salinha de reunião, né? Porque eu acho que ninguém se levanta pra ir pra salinha enquanto Até aquela o pessoa primeiro, que marcou É não verdade, vai, né? É verdade. É verdade, né? Ai, ali fico já com se dá a agonia, liderança, porque quem né? marca não se levanta, eu fico, porra, ninguém vai ir, vamos. Começa a chegar o horário, chega no horário e ninguém se levanta. E sempre tem aquela coisinha pra fazer antes, né? Não, vai dar tem. tempo. Só um dá pouquinho. Então, peraí que eu só vou no banheiro. Vou pegar um cafezinho aqui. Tem um pessoal aqui na agência que marca a reunião e sai pra comer pão de batata na hora da reunião, né? Ah, tem. Isso aí tem bastante. Vocês fazem isso? Eu não vi isso acontecer. Vocês. Pão de batata? Nem sei onde é que tem pão de batata. Tem alguém que faz isso. Ah, alguém. Ah, entendi. Às vezes eu tô lá comendo pão de batata e lembro, nossa, tinha uma reunião agora. Eu tenho que conhecer esse pão de batata. Tem que conhecer o pão de E batata. a pizza de pão de queijo. Olha aí, ó, a gente começou a focados, desvirtuar. né?
Cadê a pauta aí? Então eu vou fazer o seguinte, ó. A pauta tá nos dizendo aqui que a gente tem que ir agora pras nossas barbadas desse episódio. Tá bom. Então, estamos aqui nas nossas barbadas desse episódio. E, Karina, pra quem tá chegando agora ouvindo esse podcast pela primeira vez, a pessoa não sabe o que é uma barbada. Eu aconselho ela a escutar o último programa, porque eu já expliquei. Nos últimos programas, né? Você vem explicando. Qualquer um dos últimos. Não, brincadeira. Barbadas são dicas que a gente dá aqui, tanto de filmes, livros, aplicativos, enfim, dicas em geral, assim. Tanto nós que estamos aqui, time fixo, quanto nossos convidados também. A gente sempre traz aqui no final do podcast alguma dica, alguma barbada. Então, aproveita que tu já tá com a palavra e pode dar a tua barbada, então. Então, a minha barbada é um podcast também, que eu já ouvi há algum tempo e agora eu resolvi retomar, porque eu me lembrei de como foi boa a época que eu tava estudando inglês e escutando um podcast, que é todo em inglês também, ele é produzido nos Estados Unidos por americanos, enfim, que é o ESL, English is a Second Language, que a dinâmica do podcast é bem legal, porque tem diálogos bem tranquilos, assim, de entender. Ele meio que mescla básico com avançado, porque ele fala bem devagar, o diálogo é bem devagar, e depois tem comentários sobre o diálogo, que é tudo em inglês, mas tudo bem fácil de compreender, pra treinar listening, assim. Mas também é legal porque tem bastante vocabulário, tem bastante coisa diferente pra quem já tem um nível mais avançado de inglês, também é legal por isso, assim, que eles trazem assuntos bem variados, assim. O último eu vi que saiu ali no site, o mais recente, é sobre consulta ao ginecologista. Tipo, aí fala vários termos, assim, que, tipo, tu nunca vai estudar num cursinho, Sim. sabe? Então achei bem legal por isso. Eu tô ouvindo bastante, tô ouvindo no trânsito, tem mais ou menos meia hora cada episódio. Então é o tempo que eu levo mais ou menos de manhã pra chegar. Então coloco no carro e venho ouvindo, em vez de ficar ouvindo Rádio Gaúcha agora, Bruna. Olha só, que evolução. Tô ouvindo podcast pra aprender inglês. Bem legal, então a gente deixa o link no post aí pra quem se interessar. Tá legal. Gostei muito. O English is a Second Language. Isso. Tá legal, vou assinar esse podcast, hein? Bruna Cunha. Como o assunto é reunião, centralização de informação e tal, a minha barbada é Slack. Pra quem não conhece, é um... Como é que eu posso explicar o Slack? Ele não é um Trello. Ele tem desde funcionamento como se fossem fóruns, que tu consegue conversar com várias pessoas sobre o mesmo assunto, tu consegue dividir por hashtag, tópicos, tu consegue ter conversas privadas e tu acaba centralizando todo um assunto no mesmo lugar. Além disso, ele tem integração com o Dropbox e com o Trello, o que é bem legal, tu consegue ver as tuas tarefas. E sem contar que o design dele é lindo, ele deixa assim, quando tu vê que tem 10 mensagens, então não tem problema, porque tem um coraçãozinho, sabe? E é roxinho, e é azul, então é bem agradável. Quem usa, só pra vocês terem noção do tamanho desse programinha, Adobe, simplesmente Adobe, Spotify e o The New York Times. Olha. Então, assim, é bem a primeira vez que tu entra, eu lembro que a primeira vez que foi tu que mostrou, Denis. A gente começa assim, tá, o que isso faz? Qual é que é desse programa? É bem difícil, assim, até tu entender. Aí eu comecei a usar com um cliente nosso. E eu fui conhecendo, me aprofundando e vi que é uma ferramenta bem completa, essa ferramenta. É bem boa e é de graça. Mas ela é uma ferramenta que é um complemento pra outras coisas, como o Trello, por exemplo. Tu gerencia tuas tarefas no Trello e usa o Slack pra ter mais informações. Isso, e pra conversar até sobre aquela tarefa, sabe? Ah, vamos discutir, vamos fazer um grupo pra conversar sobre tal situação, sobre tal coisa. É bem legal, é bem boa. E é uma ferramenta paga? Tem a versão paga, que daí tu consegue guardar o histórico das conversas, todas essas outras coisas. E tem a versão free, que dá pra usar tranquila. A minha versão é free, né? Mas é bem boa. E é limitado? Tu sente falta de alguma coisa? Não sinto não. Então tá dada a barbada e o link pra essa ferramenta vai estar aqui no post. E aí me diz uma coisa, existe algum tipo de perfil, por exemplo, faz sentido tu compartilhar o teu usuário lá pra pessoa te seguir, te adicionar pra alguma coisa? Não dá pra gente criar um fórum lá pras pessoas, sei lá, darem ideias de temas pros podcasts aqui? Não fica público? Não fica público. Pode talvez convidar, tu pode convidar, tipo, criar um não é perfil que se chama, não lembro qual é o termo que eles usam. Mas pode criar, tipo, um grupo, tipo, Matiada Podcast, convidar pessoas pra entrarem nesse grupo. E aí todo mundo consegue conversar. E tem um detalhe que não tem versão em português, é só em inglês. Olha aí, mas daí a Karina já complementa a dica da Karina. Tudo certo. A Karina já complementou. Então tá ótimo. Bruno Cardoso, e a tua barbada? Opa, minha barbada,
programa, cara, que tá passando já passa faz algum tempo. A gente até chegou a citar ele aqui no nosso podcast, mas não como um Barbada. Ele passa, chama O Sócio, e ele passa no History Channel. É muito bacana. É um cara, né, um empreendedor que ele visita empresas de todo o ramo, seja prestadora de serviço, seja fabricante, empresas que estão, digamos assim, passando por alguma dificuldade financeira, ou estão à beira da falência, ou estão com problema com sócio, qualquer tipo de problema. Ele visita essa empresa, faz uma análise, né, entende qual que é o problema e leva toda a experiência que ele tem. Ele faz uma proposta para entrar como um sócio, mas com uma renda, né, ele até tem um simbolismo no meio do programa, que ele tira o cheque do bolso e faz uma proposta para os atuais sócios, para o proprietário, de um valor e de uma porcentagem. Então ele fala, ó, eu pago tantos mil para ter tantos por cento. Entra numa negociação. A pessoa aceita ou faz uma contraproposta, enfim. Ele vai lá, se a pessoa aceita, ele entra como sócio dessa empresa, então ele já entra com capital, né? Ele já entra dando um valor em dinheiro, e ele entra tanto com a experiência dele, porque ele entra com um valor, sei lá, entrou com 30 mil, por exemplo. Na empresa, ele usa a experiência dele para investir na empresa com o próprio dinheiro que ele pagou. Só que isso é como se fosse um reality show, assim, porque ele vai mostrando desde a análise dele até a negociação, e se fecha, porque tem alguns programas que acabam não dando certo. Isso que é legal também, que vê que é uma coisa realmente realista, assim, né? Então, se o negócio vai pra frente, ele dá as dicas, muda e reestrutura, e é muito bacana, cara. Ele mostra todo o processo, assim, até o final, que é, tipo, toda a mudança que ele fez, seja em serviço ou seja em produto, e a pessoa feliz ou não, e o ganho que teve, né? E vai mostrando todos os processos, as contas que ele fez pra chegar naquilo. Então, é muito bacana. Eu já assisti, e esse programa, ele dá uns arranca-rabo de vez em quando lá, né? Porque os caras vão lá e mentem pra ele, daí Tem muita gente que tá só interessada na grana, né? E aí, daí não quer aceitar nada do que ele tá pedindo, do que ele tá solicitando, né? Das dicas dele e tal. E aí o cara fica muito puto, né? Porque ele é muito faca na bota, assim, né? Isso que é legal também. Ele chega já dando no meio, assim, né? Tu quer minha grana, tu quer que eu entre de sócio, então tu baixa a cabeça e aceita o que eu tô te falando, né? Eu acho muito legal. Eu vi um programa uma vez que ele foi lá e colocou um aporte de grana numa padaria, eu acho que era. Aí o dono da padaria foi lá e comprou um carro novo pra ele. Acontece umas nhaca dessa. Não, muito legal. Então, isso que eu acho mais bacana. Não é aquele negócio, sabe, que tipo, foi uma coisa que, sabe, meio que combinadinho, assim, qual que é o melhor final, qual que é o programa que vai dar mais audiência, sabe, é bacana, um negócio que o povo vai gostar de ver. Não, é um negócio que, tipo, é muito real. Ele vai lá defendendo o endereço, ele deixa muito claro isso, ele fala, eu tô aqui pra ganhar dinheiro. Eu só vim aqui porque eu acho que o seu negócio pode dar dinheiro. Se o seu negócio não fosse bom, eu não estaria aqui te fazendo uma proposta, entendeu? E o que eu acho que valida e que torna o programa um pouco mais real é que às vezes dá errado mesmo, e ele se retira e vai embora, e tipo, deu errado, não é que foi difícil, ele deu a volta por cima, e olha só, agora o cara, ele é muito bom, então o negócio deu certo. Às vezes não dá, ele vai embora e enfim, não deu certo o negócio. Então, eu já assisti um dos últimos agora que eu assisti, aconteceu exatamente isso, ele dedica o tempo dele, né, cara, o tempo da análise, dá várias dicas e faz isso e muda aquilo, e às vezes não dá certo. Então aconteceu isso mesmo nesse último que eu assisti, que ele virou e falou assim, cara, eu vou sair enquanto eu não perco mais dinheiro, porque ele já tinha perdido, né, a partir do momento que ele tá lá, não só ele, não o valor hora dele, digamos assim, o programa, né, cara, tipo, o programa foi lá e fez uma filmagem com uma empresa que acabou não indo pra frente. Então ele falou, vou parar por aqui, porque é exatamente o que você acabou de comentar, Denis, o pessoal promete uma coisa, só que na hora é isso, é engraçado porque assim, a gente que é empreendedor também, a gente vê isso, né, porque imagina, você fala, poxa, eu tô tantos anos batalhando e lutando por esse ideal. A pessoa tem que ter muito a cabeça aberta, porque às vezes é o que a Karina falou, ele vai lá, faca na caveira, ele chega e fala, tá errado, o que você tá fazendo tá completamente errado, e tipo, eu já vi loja que tipo assim, você comprou tudo isso de mercadoria, vamos vender por centavos, porque isso não é o que vai te dar dinheiro, e quebra tudo, e quebra essa parede. Então tem muitas pessoas que ficam com aquele apego emocional, e cara, o cara fica maluco assim, ele vê o sonho de tudo que
ele construiu em anos, o cara vai lá e quebrar tudo, assim. Esse cara, o apresentador do programa, o nome dele é Marcos, não é? Esse cara, ele participava de um outro programa americano chamado Shark Tank. Aqui no Brasil, ele vai começar agora aqui no Brasil, chamado Nadando com os Tubarões, acho que é. Não sabia disso. Mas tu conhece esse programa? Não. É um programa também que tu tem diversos investidores, e aí é um reality show também, que as pessoas vão lá apresentar suas ideias pra esses grandes investidores e tu tenta convencer eles pra que eles investam no teu negócio. Se eu não me engano, o Marcos começou nesse programa e aí ele acabou saindo pra montar o programa dele mesmo. É muito legal, cara. E uma coisa bacana que eu descobri agora recente, que eu sempre ficava procurando, né, no YouTube, onde assistir, porque é aquilo lá, né, a gente não... Era o tempo, né, que a gente chegava e falava assim, hoje é terça-feira, tal hora vai começar o programa que eu quero assistir, aí você para na frente da TV e liga. Hoje em dia você acaba assistindo tudo pela internet, e eu não acho, só que eu não achava meio que no YouTube, mas era meio bagunçado, não tinha um canal, mesmo porque esse programa ele é americano, né, e tudo mais. E eu achei agora recente um canal no Facebook, uma fanpage, que até o nome é Episódios O Sócio. Então tem de todas as temporadas, tá na terceira temporada, né? Tem todos os episódios de todas as temporadas e o episódio completo já traduzido, tá muito legal, cara. Eu acho que vale a pena. Show de bola, o link estará no post aqui. A minha barbada é um produto da Matiada mesmo. Nós lançamos recentemente um e-book, barulhinho de caixa registradora aí. Nós lançamos recentemente um e-book para quem quer saber um pouco mais, né? Começar a se introduzir nesse mundo aí de anúncios no Google. Esse e-book fala a essência de como é que é, né? Quais são as vantagens de investir, quais são as características de cada tipo de campanha lá dentro do Google. Anunciar nos resultados de busca hoje é excelente, é uma das formas que mais traz retorno a curto prazo, quando a gente está falando de marketing digital. A gente vê muitos dos nossos clientes aqui têm sucesso muito grande, né? Um retorno muito grande com esse investimento, e o que a gente está fazendo aqui é compartilhando um pouco disso para incentivar as pessoas a investirem também em anúncio. Essas ferramentas do Google são ferramentas extremamente fáceis de trabalhar, qualquer pessoa consegue, com um pouco de estudo, criar campanhas muito efetivas, e esse e-book veio para isso, para encorajar as pessoas, tirar as dúvidas de quem nunca investiu em anúncios no Google e quer saber como é que a coisa funciona. Então o e-book é muito legal, foi escrito pela Priscila e ficou muito bonito. Tem o design dele foi feito pelo Vicente, que participou com a gente aqui do podcast de Profissão Designer. Ficou muito bonito e com uma informação muito legal. Eu sou suspeito em falar porque eu babo o ovo dessa galera aqui. Eu gosto muito do conteúdo da Priscila, sou muito fã do Vicente também. Então ele ficou muito bem apresentado e com um conteúdo também muito profundo. Tenho certeza que quem baixar não vai se arrepender. O link também vai estar na nossa postagem aqui. Não é muito técnico, mas pra quem tá precisando argumento de venda e coisa pra convencer o cliente e quem tá querendo vender é bem legal, né? Pra quem tá precisando vender também é muito legal, não só pra outras agências, como profissionais freelancer também, né? Então tem um monte de informação lá que pode ser usado como argumento de venda pra cliente também. Estejam convidados aí a fazer download, o link vai estar na nossa postagem aqui. Então tá bom. Então é isso aí, então tá bom. Muito obrigado por ter assistido Assistido. Para? Isso aí, eu acho que é por causa dos vídeos lá que eu tenho o costume de falar assistido. Muito obrigado por ter escutado mais esse programa e até daqui a 15 dias, né? Treino funcional, que fortuna os profissionais do treino funcional tá valendo, né? É a nova modinha agora, né, das academias. Não sei se é em São Paulo também, Bruno. Como que... acontece em parque, essas coisas todas, né? Não, é uma academia mesmo. Aqui em academia. É que tem parque também, então as pessoas vão no parque. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.